Boa noite pessoal. Acabei ficando uns dias assim, sem ter gravado, a intenção era ter gravado antes, mas eu tive um probleminha na câmera que agora já tá sanado, graças a Deus. E então a gente tá aqui de novo. Bom, passou o final de semana, a gente não se falou, tá todo mundo aí, aposta todo mundo bem. Eu vou falar hoje, eu escolhi um assunto. Hoje eu tô um nojo, gente. Eu comprei um celular novo, ele chegou, tá? Comprei uns kits, umas coisinhas legais, eu tô mó feliz. Então, eu escolhi um assunto hoje que na verdade, eu até falei desse assunto, tá? Porque eu gravei e não deu certo. O poder do não. O poder do não. Da gente saber falar não. A gente falar não pras pessoas, né? Principalmente, mas também falar não pra gente. E eu gostaria de estar falando sobre isso. Eu creio que muita gente já teve algum tipo de dificuldade para poder falar não para alguém de alguma forma. A pessoa convida a gente para ir em algum lugar, para fazer alguma coisa e você não tá com vontade de ir, você não quer estar lá, mas você fica muito sem graça, assim, pensando que a pessoa pode ficar chateada, aí você acaba não falando não. E aí qual que é o resultado? Você tá lá naquele evento, naquele momento, ou fazendo alguma coisa que você não gostaria de estar fazendo. O sentimento é horrível, eu já passei por isso várias vezes. E assim, o que eu tenho pra dizer é isso, eu não gostava. Eu fiquei muito mal com isso, só que eu tinha muita dificuldade de mudar isso. Eu ficava achando que as pessoas iam ficar chateadas, entendeu? Então eu não conseguia falar. Só que o que ocorria? Quem ficava chateada era eu. Quando você não sabe falar não para os outros e aí você diz o sim, o problema é que você acaba falando um monte de não para você. E isso acontecia comigo o tempo todo. Eu não falava não, né, para as pessoas, mas eu acabava falando não para mim. E não era legal, eu ficava bem mal mesmo. E aí eu observei que, assim, existe ainda aquela questão que, nossa, toda hora eles me pedem isso, nossa, me chamam o tempo todo, aí tudo é eu que tenho que fazer. Eu ainda achava que o problema tá nas pessoas, que são folgadas, isso e aquilo, sendo que, na verdade, o problema tá em mim. Ela me pediu, ela me convidou. Quem não conseguiu falar não foi eu. Então, assim, o problema maior tá em mim. Então eu vi que eu tinha que falar não, que o problema estava em mim e eu precisava resolver. Bom, quando eu decidi falar não, aí eu tive um problema ainda que também me atrapalhou muito, que é o problema de eu pensava assim, meu Deus, eu vou falar não, qual desculpa que eu vou dar? Ele vai saber que é porque eu não quero, ou ela vai saber que é porque eu não tô com vontade. Então eu passava e perdia tempo pensando como que eu ia falar não. Bom, aí eu aprendi agora que eu tenho que falar não sem necessariamente justificar. Simplesmente porque não, né? E quando eu aprendi a fazer isso, e já tem um tempo, né? Foi muito libertador. Foi libertador pra mim, que eu me senti mais respeitada por mim, porque eu passava por cima do meu querer pra agradar o outro. O outro também passou a ter um pouco mais de consideração por mim, porque pensa bem, uma pessoa que o tempo todo tá disponível, que pode fazer o tempo todo, ela não é bem vista. Essa coisa de boazinha, na verdade é uma pessoa carente, boba, que provavelmente ela precisa ficar o tempo todo provando pra alguém que ela é legal, é importante isso pra ela sentir que ela é útil e coisa assim, né? Então, depois que eu aprendi a falar não, eu vi que realmente o problema estava em mim. As pessoas entendem. Eu falo não, olha, não vai ser possível. Claro que eu falo, e todos devem falar, um não com amor, né? Com respeito, né? Não vai ser possível, a gente marca numa outra ocasião. E é isso. Mas, gente, depois que eu fiz isso, as pessoas super entendem. E se não entender também, paciência. Você tem que entender que o não que você deixa de falar para os outros, você fala o tempo todo para você. Aí você fica frustrada,
você fica nervosa. Ninguém gosta de ficar se falando não o tempo todo. Eu não queria estar aqui, você começa a ficar incomodada, eu não queria estar com esse pessoal nesse lugar. E não é que tem alguma coisa de errada com o pessoal, desculpa, ou com o lugar. Não, não é nada disso. A questão é você, de repente é um dia que você não tá afim de estar naquele lugar, aquele dia você queria estar sozinha, não é por nada, você não tá com raiva de ninguém, não é nada. É você com você. Você queria estar assim, sabe, num deserto ali, tranquila, e você acaba não conseguindo, e aquilo te traz um mal-estar. E é horrível você estar num lugar assim, e também é horrível você estar com alguém que você note que a pessoa tá assim, que ela não queria estar ali com você. Você não quer isso. Quem que quer alguém do teu lado que tá lá porque tem que estar, né? Só que assim, eu aprendi que o não é libertador. Agora, não que eu faço só o que eu quero, e não que tudo que os outros me peçam eu não vá fazer. Eu tô falando do sim que eu falo pros outros quando aquele sim tá me atrapalhando, quando eu não tô bem com aquele sim. Esse sim tem que mudar pra não. Você entendeu? Eu não tô falando de eu ir estar com alguém, de eu fazer alguma coisa por alguém, que eu não tô com problema nenhum em fazer, eu tô indo de boa. Isso não é o problema. Esse aí você tem que continuar fazendo. Eu tô falando daquele que você foi por obrigação. Por obrigação sua, tá? Inclusive, sua e só sua. Porque a partir do momento que você aprende a mudar isso, você se sente mais respeitada por você. As pessoas te respeitam mais, te olham com um olhar diferente. Ela tem que ver se ela vai poder ir, né? Não vai ser só de acordo e na hora e do jeito que o outro quer, né? Também depende do seu querer. A gente tem que... Às vezes a gente quer o respeito do outro, às vezes a gente não gosta de como o outro trata a gente, mas quem faz isso, quem permite isso, na maioria das vezes somos nós. Nós que deixamos com que o outro nos trate dessa forma. Uma vez o Padre Fábio falou uma coisa assim, que a gente precisa cercar o terreno. Se você vê um terreno baldio numa rua, o terreno tá cheio de mato, não tá cercado, não tá delimitado de forma nenhuma, o que acontece? As pessoas começam, o mato começa a crescer, animais que estão pela rua costumam visitar esse local e lá fazem sujeira. As pessoas pegam um lixinho, olham para um lado para o outro, não tem ninguém olhando, se encorajam de jogar nesse lugar, né? Assim somos nós. Se a gente não limpar o espaço, não demarcar, não, aqui não. Aqui só entra quem está compromissado com a minha verdade, com o meu bem-estar, com o meu ser. Então, assim, se a gente não faz isso, a gente não pode reclamar que as pessoas começam a agir com a gente de forma que a gente até entenda como desrespeitosa. Porque, inicialmente, o desrespeito partiu de nós mesmos. Então, o que a gente tem que fazer? Limpa o terreno, põe uma cerca aí, não deixa todo mundo entrar na hora que quer, do jeito que quer, não. Só vai entrar quem você permite, do jeito que você permite, né? Começa você fazer a primeira demarcação, você começa a fazer a limpeza, e aí depois as pessoas vão aprender. Entendeu como é a gente que tem que respeitar a gente, e aí depois as pessoas vão vir nos respeitar? É dessa forma. Então, assim... Não, gente, a gente tem que aprender a falar não. Primeiro, aquele assunto lá atrás da procrastinação. Não, eu não vou mais burlar os procedimentos, as atitudes que eu preciso tomar para poder alcançar o objetivo que eu quero. Então, eu não vou ficar burlando os meus objetivos, os meus ideais e os meus sonhos. Esse é o não que a gente tem que falar pra gente mesmo, com autoridade e com firmeza. Isso com o tempo, já falei também num vídeo passado, o seu organismo, ele vai entendendo, né, a sua mente, e o seu eu vai entendendo que não adianta, que não é daquela forma, que mudou, agora é de outra forma. E ele vai se adaptar muito bem.
Só que precisa de uma persistência, precisa de uns nãos pra gente mesmo, por conta de toda aquela coisa que a gente já estava acostumada, habituada a fazer. Então, assim, primeiro não pra gente, mas a gente também precisa aprender a falar não pros outros. E o não sem justificativa, sem ter que ficar se justificando. Não, por que não? Ah, eu não vou. Por que você não vai? Então, não vou. Não vou, fica para uma outra ocasião. Claro, fale com a educação na medida do possível, porque se a pessoa for muito insistente também, aí também. Porque assim, se é nossos amigos, se é familiares, são pessoas que gostam de você, ela vai entender. Ela vai entender e ela vai ser respeitosa em relação a isso. Eu tenho um amigo que ele não gosta de casamento. Ele não gosta de casamento nenhum, festa de casamento, nada. Ele não vai nem de parente. E aí, na faculdade, uma das meninas ela ia casar, convidou muitas pessoas e tal, e todo mundo queria que ele fosse, que ele é uma pessoa bem legal, e todo mundo queria que ele fosse. E ele falou que não, eu não vou. Ai, mas por que você... Não vou. E tinha uma menina que ela era muito insistente, não, mas você tem que ir, por que você não vai? Ele pegou, olhou bem pra ela, bem assim, firme, mas com educação, e falou assim, eu não vou, porque eu não vou, tá bom? Falou assim pra ela ficou meio desconcertada, mas ela tava realmente muito insistente e ele não foi. Eu não tô querendo dizer que vocês não vão em casamento, não é nada disso. Ele tem as razões dele. Eu tô querendo dizer que não adianta a gente ir fazer coisas que agradem as pessoas, mas ao mesmo tempo está acabando com você, está te deixando mal, você ficou chateada, você ficou irritada, você passou por cima da sua vontade. Então, assim, aí não adianta, né? A gente tem que aprender a falar sim, desde que esse sim tá fazendo bem pro outro e pra gente, né? Não é possível, não, eu não quero, não, eu não vou. Não, eu não posso, e acabou. A gente tem que aprender a falar isso. Quando a gente aprende a falar isso, muita coisa na vida da gente muda. Muita coisa muda. Melhora, evolui, entra num senso de respeito seu com você mesmo e das pessoas para com você. Elas te olham diferente. Gente, ó, eu não vou ficar prolongando. Eu pretendo estar sempre colocando vídeo, vou estar colocando. Quero que vocês entrem aí. Curtam, comentem, aquela coisa toda, conversem comigo. Eu quero agradecer também a todos que têm comentado, todos os meus amigos, Cláudio, Miriam, todos, gente, todos, vem todos assim na minha cabeça agora. Quero agradecer mesmo de verdade o apoio que vocês têm me dado. E falar assim que me cobrem. O Cláudio ainda falou, cadê você? Ele, um colega do meu trabalho, ele colocou no comentário. Então, assim, converse comigo e a gente vai estar sempre aí dividindo, tá bom? Uma boa noite pra vocês e um beijão e até mais.